Vai fazer outro. Vai, já tá gravando. Tá? Peraí, deixa eu fazer um... E aí, galera? Olá, Ai! Vai, Gabriela, gasta o teu tempo todo. Ai, olha, fala aí pro querido também. Tá com patite. Batidão. Com dor de cabeça, Quando eu vai. falar terceiro, a Manu começa. Terceiro! Terceiro. Porque é a última frase minha. Você. Ó, lê só essa parte, aí depois que passar todo mundo de novo, eu leio essa. Leôncio. Aí depois Tá, dessa, eu leio começa, essa. vai. Vai. Depois dessa, eu leio Não essa. tá gravando, Vai. gente? Tá gravando? Tá É. torto pra lá, vai também. Não, Pode? vai todo mundo. Pode? Tá. Não. Ô, meu querido, Vai. pode ou não pode? Pode. Carlos Magno ou Carlos o Grande foi sucessivamente rei dos francos, rei dos lombardos e ainda o primeiro imperador do Sacro Império Romano, restaurando assim o antigo Império Romano do Ocidente. Bom, Carlos Magno foi um imperador franco, depois da morte foi um grande imperador franco. Depois da morte de seu pai, Pepino o Breve, e seu irmão Carlos Mano, ele ficou titular no reino, ele tomou tudo. Daí ele também foi um grande imperador, tanto que foi premiado pelo Papa Leão III. Mas tá ótimo. Não, ela. Não, todo mundo cultura pra ela falar, ela ri. Ela... Ah, Vai, mano, vai, tá vai, coçando. vai. É sério, gente. Daqui a pouco minha amiga de novo manda Ó. embora. Tá, De novo. De novo. De novo? Continua, vai. Começa de novo. De novo? Começa. Depois edita, Eu acho que eu já decorei. Ó, Vai, sem gracinha. ó, vai. Tá, vou ficar sério. Tá, Ó, quando eu fico sério, todo mundo ri, Fica mano. normal, fica normal, tá normal. bom. Carlos Magno ou Carlos o Grande foi sucessivamente rei dos francos, rei dos lombardos e ainda o primeiro imperador do Sacro Império Romano, restaurando assim o antigo Império Romano do Ocidente. Então, Carlos Magno, ou Carlos o Grande, foi um imperador franco, um grande imperador. Depois da morte do seu pai, Pepino Breve, e do seu irmão, Carlos Mano, Aí, ó. Ai, cara, Carlos Mano. eu vou ter que ir embora e vocês vão ficar gravando sozinho. Agora Nossa, sozinho de 5 pessoas. Ah, gente, eu cansei, É sério. sério, vocês ficam rindo toda hora, Depois você não cara. consegue cortar? Depois você não consegue cortar o vídeo? só metade. Tá ligado? Você fica cortando direto. Não, é só... Ah, Vai é. ficar estranho, mas só que vai ficar estranho. Aí para. É, Vai ficar tipo... muito estranho. É, Então vai, a última vez, depois dessa, acabou. Então põe pra gravar de fica novo, sem como nota. sai. Ó, então a gente lê só essa primeira parte e foda-se, aí você explica aí. Não, Pelo menos tem uma nota. vai explicando de pouquinho em pouquinho, então, ó. Ó, por favor. Por favor. Como assim de pouquinho em pouquinho? Tipo, ele vai explicando, tipo, eu termino de ler, ele vai explicando. Você vai explicando. Não, achei que a gente já vai fazer Então, só que tipo Passou rápido. uma vez. entendeu? Não, então faz assim. A Gabi lê, eu leio, aí você Aqui, ele vai explica, explicar, entendeu? Já Ah, explica tá, de então uma eu vez, expliquei, eu já. explico. Vai. explica. Ó, Presta atenção. Carlos Magno ou Carlos o Grande foi sucessivamente rei dos francos, rei dos lombardos e ainda o primeiro imperador do Sacro Império Romano, restaurando assim o antigo Império Romano do Ocidente. Os francos formavam uma das tribos germânicas que adentraram o espaço do Império Romano a partir da Frísia com a Feodarat e estabeleceram um reino duradouro na área que cobre a maior parte da França dos dias de hoje e na região da Franconia na Alemanha, formando a semente histórica de ambos os países modernos. Bom, Carlos Magno foi um imperador franco, né? Depois da morte do seu pai e do seu irmão Carlos Mano, ele se tornou o imperador geral de toda a tribo, né? Daí ele foi tão bom imperador, assim, foi tão grande que foi nomeado pelo Papa Leão III. E os francos era uma tribo germânica, que depois de ser largada, assim, que era sempre rejeitada, eles formaram uma tribo e conquistaram partes da Roma. E foram conquistando e assim tornou um império tão grande. Morovel foi um líder dos francos na primeira metade do século V, chefiando seu povo na luta contra os hunos, Batalha dos Campos Catônicos. Por defender o Morovel, a primeira dinastia dos reis francos é dominada o Merovingia. Bom, Merovingios era um povo,
Não é um povo, é um tipo de coisa que veio antes dos carolíngios, que foi a época que Carlos Magno reinou, assim, no Peru. Então daí foi uma época lá, mas não vem ao caso. A dinastia carolíngia sucedeu na Gália, antigo nome da França. A Merovingia, em 751, sendo fundada por Pepino, o Breve, que naquele ano depois o último merovingio, e se fez alegar rei dos francos, por uma assembleia do seu povo, para além da sacração papal em 754. Bom, os carolíngios, como eu disse ali, eles eram uma forma também igual os merolíngios. Não tem muito o que falar, mas é mais ou menos baseado nisso, entendeu? É o que veio depois de merolíngios. Carlos Magno morreu em 814, sendo sucedido por Luís, o Piedoso. Dotado de grande fervor religioso, daí o seu codinome. O nome imperador deixava-se dominar pelas autoridades religiosas. Essa característica de personalidade foi, em parte, responsável pelo enfraquecimento do poder imperial. Bom, o Carlos Magno, ele conseguiu muitos feitos depois de ser nomeado um grande imperador pelo Papa. E ele conseguiu, durante 18 batalhas, ele conseguiu conquistar um lugar onde ninguém tinha conseguido antes. Mas daí, com a sua morte, foi passado para os seus filhos, o reino dele, dividido em vários lugares. E com isso vem a fundo o império dele, porque depois de sua morte não teve como ele manter nada, porque os filhos dele só pensavam em ganância. E há quem diga, alguns historiadores, não é nada comprovado, que ele não morreu assim de morte morrida, e sim de morte matada, envenenaram ele. E isso, por fim, o nosso trabalho sobre Carlos Magno e os francos. Finish. Boa noite. Tá ótimo.